bem-vindo ao episódio 2 da nossa 6ª temporada, que tem por título Central Conflitos. Bem-vindo e bem-vinda de novo. Esta semana eu coloquei no grupo do Telegram, que é o grupo que as pessoas podem se inscrever para comentar, para falar sobre cada um destes episódios. Eu coloquei uma pequena enquete, que tem tudo a ver com a nossa conversa hoje. E eu perguntava ali sobre qual era a fonte primordial do conflito ou dos conflitos de Jesus. No episódio passado, a gente viu como a vida de Jesus se deu dentro de uma moldura conflituosa. E eu queria saber a opinião das pessoas. O que você acha que foi a razão número 1 que fez com que Jesus tivesse tantos conflitos? E eu coloquei mais ou menos 5 opções. E a terceira opção, nenhuma pessoa que respondeu à enquete marcou. E a terceira opção era a seguinte: Jesus teve tantos conflitos por causa da sua imagem de Deus. Ninguém apostou nisso. Ninguém, pelo menos daquele minúsculo universo pesquisado, entendeu, percebeu que a imagem e a experiência que Jesus tinha de Deus foi a sua principal causa de conflitos. Pois bem, o episódio 2 quer nos revelar que a maneira como Jesus via e experimentava a Deus o levou até a cruz. Mas para compartilhar isso com você, eu queria te pedir permissão, e eu falo aqui um pouco envergonhado, mas eu vou arriscar mesmo assim. Eu criei uma pequena história ficcional, onde eu vou misturar um personagem fictício com personagens reais, onde eu vou misturar cenas fictícias com cenas reais. E eu te peço a licença poética para fazer isso. Era uma vez, no dia 25 de dezembro, no ano 0, Jesus de Nazaré nasce em Belém. Naquele mesmo dia, nasce uma criança, a quem os pais dão o nome de Baruque. E Baruque, em hebraico, é filho abençoado. Os pais de Baruque chamavam-se Abner e Sara. E Baruque nasce no mesmo dia e na mesma hora que Jesus de Nazaré. E os dois meninos começam a crescer tendo vidas separadas. Apesar de nascerem na mesma cidade, nunca se encontraram. E Baruque vai crescendo. Os seus pais, muito devotos, os seus pais, muito dedicados, instruíam Baruque no melhor da tradição da sua fé. O pai Abner, um dia sentou com Baruque e disse assim: Moisés, o nosso grande profeta, quando recebeu de Deus, o Senhor dos Exércitos, as tábuas da lei, Deus estava na montanha, meu filho Baruque, e raios e luzes aconteciam de cima da montanha, e todo o povo estava ali afastado na montanha. Olha, Baruque, dizia Abner para o seu filho, e Moisés disse: Deus, eu quero ver a tua face. E Deus disse: ninguém poderá ver a minha face. E Moisés conseguiu ver Deus, meu filho Baruque, pelas suas costas. E Baruque, naquele momento, interrompe um pai, já mostrando uma enorme sensibilidade, e pergunta: pai, é isso mesmo, a face da gente revela um grau profundo de intimidade. Quem vê a Deus quem vê a face de Deus estaria muito próximo a Ele.
E aí, Abner conta para Baruque como durante anos no deserto, todos os seus ancestrais cultuaram a Deus numa espécie de templo de tenda que se chamava tabernáculo. E ali tinha um pátio, a multidão ficava lá fora, só quem entrava naquele pátio era um grupo muito seleto de pessoas. E ainda dentro do pátio tinha uma tenda, e dentro da tenda ainda tinha outra tenda chamada o Santo dos Santos, e que só um grupo muito específico de pessoas iam adentrando a cada um desses lugares. E à medida que estas histórias iam sendo passadas para Baruque, Baruque foi começando a introjetar algumas coisas dentro de si. Baruque foi começando a perceber o seguinte, de que todos os seus pais, o seu tataravô, os seus ancestrais, todo mundo a quem Baruque de fato respeitava e admirava, era unânime em dizer que Deus, esse Deus, o intocável, o inominável, esse Deus até que o nome dele a gente não poderia dizer, esse Deus era santo, era acima de tudo e um Deus acima de todos. E lá, já na adolescência, Baruque um dia chega em casa e diz assim, pai, eu comecei a ter amizade com um menino. O problema é que ele mora aqui na região perto da gente, num lugar chamado Samaria. E o pai de Baruque diz para ele, meu filho, nós somos o povo eleito. Os samaritanos, querido Baruque, são pagãos, são pessoas que se desviaram da verdadeira essência daquilo que o seu tataravô, meu filho, o seu avô, eu e toda a nossa tradição vivemos. E Baruque, então, foi introjetando dentro de si de que Deus era este Deus distante, exclusivo, inominável, que ele fazia parte de um povo totalmente diferente e escolhido. E Baruque muitas vezes ouviu os seus sacerdotes, muitas vezes ouviu o seu pai orar. Deus, muito obrigado, porque eu não sou gentil, isto é, eu faço parte do povo escolhido. Muito obrigado, porque eu não nasci mulher. Muito obrigado, porque eu te conheço. E, gente, tudo aquilo fazia enorme sentido para Baruque. E Baruque estruturou toda a sua vida. Baruque estruturou toda a sua visão de Deus, toda a sua visão de sociedade, em cima daquelas verdades eternas, vindas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gerações. Aquilo dava a Baruque o ar de que era absolutamente normal. Tudo absolutamente normal. Por quê? Porque aquela visão dava sentido à sua vida e sentido ao seu mundo. Quando Baruque completou 30 anos, Jesus também completou 30 anos. E Baruque, pela primeira vez, ouve falar de Jesus. E aí, como Jesus era a novidade daqueles dias, Baruque começou a tentar ir, encontrar e ver por onde Jesus passava e pregava. E você sabe qual foi a primeira reação que Baruque teve quando se encontrou com Jesus? Baruque teve muita raiva de Jesus. Primeiro, porque Jesus começou a falar de um Deus que desceu da montanha. Jesus trocou, inclusive, o nome de Deus a quem Baruque estava constantemente acostumado a chamar. Pela primeira vez, Baruque ouviu alguém olhar para Deus e, ao invés de dar os nomes clássicos que se davam até então e que faziam todo sentido para Baruque, pela primeira vez, Baruque ouve Jesus dizer assim, paizinho,
E aquilo chocou Baruque. Porque na cabeça de Baruque, ninguém podia ser tão próximo de Deus. Na cabeça de Baruque, Deus, para ser Deus, tinha que estar no alto da montanha. Essa intimidade, essa aproximação, sem que nada aterrorizante acontecesse, ela era estranha a tudo aquilo que Baruque havia sido ensinado e visto até agora. A experiência de Deus de Baruque era uma experiência que apostava na reverência como distância. Quanto mais santo, mais distante Deus é. Quanto mais distante, mais Ele é santo. Quanto mais diferente de mim, quanto mais sendo totalmente outro, tanto mais esse Deus é Deus. Aí vem Jesus e fala de Deus chamando-o de paizinho. Usando uma linguagem comum das famílias da época. Jesus quase que como um balbucio de uma criança, dizendo, paizinho. Baruque, pela primeira vez, quando ouviu isso, se chocou, porque Jesus estava chamando de paizinho, sabe quem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Todo-Poderoso, o terrível, o totalmente outro, o totalmente santo. E Baruque pensou comigo mesmo, eis aí uma blasfêmia. E o que é pior, Baruque começou a perceber que essa visão de Jesus a respeito de um Deus que é paizinho, que é amoroso, o levava a ser leniente, o levava a incluir pessoas que ele estava acostumado a odiar. Sabe, outro dia que Baruque se encontrou com Jesus, anônimo, na plateia, e Baruque ficou muito com raiva, quando Jesus contou uma parábola, e o herói da parábola não era Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, e nenhum dos rabinos, nenhuma das autoridades que davam legitimação à religião de Baruque. Sabe quem era o herói da parábola? Sabe quem era a pessoa que Jesus conta ser a pessoa a ser admirada? Um samaritano, a quem Baruque tinha sido ensinado a odiar. E como Baruque ficou com raiva. E quando Baruque ouviu dizer que Jesus deixou que uma prostituta enxugasse os seus pés com seus próprios cabelos. E quando Baruque ouviu Jesus olhar para um grupo de autoridades da sua religião e dizer, vocês estão condenando essa mulher aqui? Quem não tem pecado aqui, atire a primeira pedra. E quando Baruque ouviu Jesus dizer, olhar e pegar, entrar no templo e dizer assim, está vendo toda essa construção aqui, isso vai cair em 3 dias. E quando Baruque ouviu Jesus se associar, comer, ser amigo, acolher nenhuma das pessoas que eram consideradas do povo escolhido. A cabeça de Baruque virou de cima para baixo. E Baruque ainda não conhecia um poeta que lá na frente iria dizer, a mente apavora tudo ainda que não é mesmo certo. E a mente de Baruque se apavorou. E quando a gente tem incertezas, quando alguém abala as nossas incertezas, se a gente tem poder, a gente esmaga essa pessoa. Porque a gente prefere calar a voz de quem quer nos dizer alguma coisa diferente, a ter que rever aquilo que a gente acha. E aí, Jesus foi condenado. E foi condenado, do ponto de vista religioso, a grande condenação dele, sabe qual foi? Blasfemo. A base religiosa que levou Jesus aos tribunais romanos e ao tribunal religioso, a acusação judaica é que Jesus blasfemava contra Deus. Por outras palavras, Jesus ousou tocar na imagem de Deus. E você sabe quando Baruque ouviu que Jesus estava no palácio romano, ainda sendo julgado, Baruque senta à mesa, agradece,
ao Deus que ele estava acostumado a agradecer e disse: muito obrigado, porque esse blasfemo, muito obrigado, porque você, Senhor, está cuidando deste blasfemo. E aí, Pilatos vem, num rasgo de arrependimento, quem sabe, num lapso de tentar resolver a situação, reúne a multidão, e adivinha quem estava lá na multidão? Jesus Cristo estava de um lado, Barrabás estava de outro, aquele ladrão, aquele criminoso, e aí estava toda uma multidão. E Pilatos, num ato simbólico, querendo lavar as suas mãos, diz: eu mais uma vez quero perguntar para vocês, multidão religiosa, mais uma vez eu quero checar. Eu tenho a opção de crucificar duas pessoas. Ou eu crucifico Barrabás, ou eu crucifico Jesus, a quem vocês dizem ser blasfemo. Eu vou perguntar de novo. A opção é de vocês. O que eu faço com este aqui, Jesus? E você sabe o que o Barrabás ouviu da multidão religiosa? Crucifica-o, crucifica-o. E você sabe quem é que estava na primeira fila gritando para crucificar Jesus? Baruque. E você sabe por que Baruque fez isso? Porque Jesus ousou destruir, ou melhor, ressignificar tudo aquilo que até então Baruque havia acreditado. Aquele Deus de Jesus Cristo não era palatável, não era aceitável para Baruque e tudo que ele tinha empreendido. Porque o Deus de Jesus Cristo e Jesus Cristo dizia: não há mais povo escolhido. Agora, todos aqueles e aquelas que fazem a vontade do meu Pai, que é materno, são os meus irmãos e as minhas irmãs. Deus não tem mais nenhuma predileção etnográfica, étnica. Não tem um povo mais santo do que o outro. O que tem agora é uma comunidade totalmente alicerçada em cima de um Deus, a quem agora eu chamo Abba. Nesse momento, na hora que Baruque está lá gritando crucifica, alguém cutuca Baruque e diz assim: sabe o que eu ouvi dizer? Eu ouvi dizer que esse que a gente está chamando para crucificar, 2 noites passadas, estava num jardim e ele orou o seguinte: Paizinho, Abba, se possível, passa de mim esse cálice. Ora, veja só, chama a Deus de Abba. Esse cara está pensando que ele é próximo de Deus, que ele pode ver a face de Deus. Nosso grande profeta não viu. Ele está dizendo que ele é íntimo de Deus. A única coisa que ele merece é a cruz. E meus queridos e minhas queridas, Baruque não podia gostar do Deus de Jesus Cristo, porque o Deus de Jesus Cristo não tinha mais povo escolhido, porque o Deus de Jesus Cristo saiu da montanha e sentou à mesa, porque o Deus de Jesus Cristo não mais permitia que alguém dissesse: muito obrigado porque eu nasci homem e não mulher. Baruque pediu para crucificar Jesus porque ele não admitia que Jesus pudesse ser muito amigo de Marta e Maria e tratá-las com especial candura e singularidade. Baruque não podia seguir a Jesus, não podia caminhar com ele, porque o Deus que Jesus Cristo apresentava era muito diferente daquilo que Baruque estava acostumado. Baruque crucificou a Jesus. O conflito se instalou. E se o Deus de Jesus Cristo não fosse aquele, provavelmente Jesus não teria os conflitos que teve. Se existe uma coisa, meus caros e minhas caras, que pode levar uma vida a ter conflitos, é a imagem que a gente tem de Deus. Eu termino a minha parábola, para fechar essa nossa fala, fazendo quase que um apêndice a ela.
Jesus foi crucificado, morreu. Baruque ficou vendo Jesus ser tirado da cruz. Final da tarde. Baruque volta, reúne, à época já casado com os filhos, agradece e diz: Deus, muito obrigado, porque tiramos desta terra mais um destes que querem te destruir. Fez uma oração à mesa. Isso era sexta-feira. O sábado, tudo normal. Baruque cumpriu rigorosamente tudo aquilo que toda a lei da sua religião lhe pedia para fazer no sábado. Quando foi domingo, de manhã, tudo normal, céu azul. Domingo de tarde, adivinha quem aparece para Baruque? Jesus Cristo ressuscitado. Jesus se encontra com Baruque. E quando Baruque vê Jesus, as escamas lhe caem dos olhos. E Baruque pôde experimentar a essência daquele que é o príncipe da paz. Baruque rompeu numa enorme experiência espiritual com toda aquela arquitetura mental, com tudo aquilo que ele estava acostumado. E num rasgo de segundos, miraculosamente, Baruque foi capaz de correr, olhar para Jesus e dizer: meu amigo, meu Senhor, meu Salvador, me perdoa. Eu estava cego. Agora eu vejo. E você sabe o que é que o príncipe da paz fez com Baruque? Abraçou, colocou no seu peito e disse: meu irmão, meu filho, vamos gozar eternamente a paz do Abba, do Paizinho, porque o véu que separava já não separa mais. Você é o meu irmão, você é o meu filho. Vem comigo. A imagem que Jesus teve de Deus, ela foi a principal causa dos seus conflitos. E caso você e eu não saibamos, esta imagem de Deus, as imagens de Deus, ainda causam enormes conflitos. A história nos mostra que sem paz entre as religiões, não haverá paz no mundo. Sabe por quê? Porque as nossas mais terríveis guerras foram causadas por causa de uma imagem de Deus. Eu queria terminar, curiosamente, dizendo uma coisa. David está ali, se preparando para cantar a música que a gente vai cantar. Não, queria que você ficasse aí. Quando eu ouvi da menina que tomou o noticiário, a menina estuprada, curiosamente, eu me lembrei do Davi. E me lembrei do Davi porque eu mentalizei uma cena, David. Eu mentalizei aquela família convidando eu e você para a gente, minutos antes daquele procedimento cirúrgico, a gente fazer uma oração. Só que para eu e Davi irmos lá fazer uma oração para aquela menina, a gente tinha que ter na cabeça e no coração uma imagem de Deus que nos permitisse fazer aquilo. E quando nós chegássemos perto daquele hospital, nós teríamos que ouvir Baruque e outras pessoas olhando para a gente e dizendo: assassinos. Porque aquelas pessoas também tinham uma imagem de Deus que não nos permitiriam fazer aquela oração por aquela menina. Meu querido e minha querida, eu acredito muito numa frase. E a frase é: Deus,
acima de todos. Mas essa frase é tão absurdamente perigosa, porque a questão é que Deus está acima de todos. Se tivéssemos uma imagem só, uma percepção única sobre Deus, está fácil a gente entender esta verdade teológica. Sendo Deus um ser superior, por natureza, acima de qualquer outro, é óbvio que Ele está acima de todos. O problema é que Deus está acima de todos. O Deus que permitiria que eu e Davi fôssemos lá e disséssemos, abraçássemos a criança e disséssemos para ela, querida, deixe-me te dizer uma coisa. O Estado nem sempre acerta na sua legislação. Mas, às vezes, os homens dotados da inteligência divina são capazes de criar legislações que contemplam exceções. Você está coberta legalmente. E nós te liberamos de carregar dentro do teu corpo as mais profundas dores que um ser pudesse te trazer. Nós oraríamos e diríamos, filhinha, senta aqui, a gente te abraça. E se a gente tiver que ter raiva, a gente vai ter raiva de quem te fez vítima. Para que eu e Davi fizéssemos isso, a gente teria que ter toda a convicção de que a gente estaria fazendo isso em nome de Deus. E eu e Davi poderíamos sair, olhar aquilo e dizer assim, Deus acima de todos. Mas que Deus? Esse que abraça a menina ou esse que a chama de assassina? Que Deus está acima de todos. Eu trago isso, meu querido, minha querida, para com a candura, a doçura, a singularidade que marca o discurso profético, para dizer para mim e para você que os conflitos de Jesus se deram porque muitos baruques profundamente apaixonados, não maldosos, não necessariamente ruins, apenas apaixonados por uma imagem de Deus que os levou a não reconhecer Deus na sua mais cristalina forma, Jesus Cristo de Nazaré. Meu querido e minha querida, as imagens de Deus são fontes de conflitos em Jesus, na nossa vida, na nossa sociedade. Que a gente escolha o Deus de Jesus Cristo. E que com todo mundo que não escolhe o Deus de Jesus Cristo, que o Espírito de Jesus ressuscitado abrace Baruque e diga, o véu que separava já não separa mais. Que o Deus de Jesus Cristo nos abençoe.